Olá, eu sou Ricardo Robortella, líder do Ministério Clamor pelas Nações. Eu gostaria de te convidar a fazer parte de uma visão que é a Escola do Clamor. A Escola do Clamor nasceu em 1998, quando nós fomos profundamente tocados por uma adoração aqui em BH e nós sentimos uma direção de derramar nossas vidas na vida desses alunos. Aí nasceu a Escola do Clamor. São 2 meses de treinamento intensivo no poder do Espírito Santo. Durante 2 meses, esses alunos são movidos por uma adoração contínua, uma intercessão pelas nações, uma mudança de caráter, uma transformação e principalmente eu creio que o Espírito Santo ele nos convida a uma intimidade maior com ele. Eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa visão. Vários ministros vêm aqui em Belo Horizonte derramar as suas vidas e você faz parte dessa visão. Eu creio que as nações têm sido tocadas, várias igrejas têm sido transformadas e durante esse tempo nós temos visto muitos frutos, inclusive nas nações. Deus abençoe você, faça parte dessa visão. Quando penso em te sentir, quando penso em me render a ti, o frio me invade. Quando penso em te amar, te seguir e te servir. Eu me sinto encorajado quando penso em sofrer por ti, quando penso em andar por lugares que jamais alguém andou. Eu me sinto desafiado a te amar mais e mais, a me render mais e mais, a depender de ti, a te amar mais e mais, a me render mais e mais, a depender de ti. Solta o teu coração para Deus. Solta o teu coração. Libera o teu coração. Libera o teu coração. Deixa sair toda ira. Deixa sair todo furor. Deixa sair todo julgamento. Toda premeditação. Abre os teus braços como asas de águia. Oh, ansei pelo vento no Espírito. Ansei pelo vento, ansei pelo vento, ansei pelo vento do Espírito, ansei pelo vento do Espírito, ansei pelo vento do Espírito. Sua vida voe nas
o seu medo. Esteja pronto para as grandes realizações de Deus na sua vida, através da sua vida. Conquiste o seu medo, conquiste o seu temor, conquiste a sua insignificância, domine ela. Espírito Santo, vem nesta manhã, ajuda-nos a conquistar o nosso medo. Ajuda-nos, ó Deus, a conquistar os nossos temores. Ajuda-nos, ó Deus, a conquistar as nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos a nós mesmos, a despojar a nós mesmos. A Bíblia diz que nós devemos despojar-nos do nosso velho homem. Despojar significa vencer o inimigo e tomar o despojo. Para despojar-nos, nós precisamos nos deixar vencer por Jesus, deixar Ele levar como despojo tudo aquilo que não o glorifica. Aleluia. Conquiste o seu temor. Toma o controle da sua vida. Se você quer ser um homem ou mulher de Deus, aprenda a tomar o controle das suas emoções. Aprenda a tomar o controle do pecado. Toma o controle do diabo. Toma o controle dos espíritos humanos que te cercam. Toma controle em nome do Senhor Jesus. Senão você será um mero espectador na história da vida. Homens que fazem história, mulheres que fazem história, são homens e mulheres que aprendem a tomar o controle. Você não pode fazer o que você bem entende. A sua alma não pode se dar o luxo de se entregar à depressão. Você não pode deixar, você tem que tomar o controle das suas emoções. Mas para quê, pastor Cirilo? Para dá-lo a Jesus. Para dá-lo a Jesus. Autoridade espiritual, primeiro é exercida na nossa vida. Se você quiser se assentar, você pode fazê-lo. Autoridade espiritual é primeiro para ser exercida em sua própria vida. Diga assim: autoridade espiritual é para ser exercida na minha própria vida. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque você é um espírito. O ser humano é um espírito. Olhe para esse ser humano do seu lado. Ele é um espírito. Fale com ele: você é um espírito. Quero agradecer o missionário Ricardo Robortella, sua esposa Robortella, seu filho Robortello, pelo convite. Quero agradecer a vocês por me receber esta manhã. Pode continuar adorando, minha filha. A música não para no céu. Aleluia. Aqui, pode ser. Diga assim: autoridade espiritual é para ser exercida. A pior coisa que tem é alguém que possui autoridade e não a exerce. É igual alguém que tem dinheiro e não gasta. Eu conheço um homem aqui em Contagem, talvez ele seja um dos homens mais ricos da cidade. Ele anda com as piores roupas e nos piores automóveis que possa se comprar nessa cidade. Então, para que vale toda a riqueza se ele vai morrer e não usou nada disso? Então, o que vale um crente ser cheio de autoridade espiritual? Crianças entendem?
Really? How are you doing? Minha amiga de Londres. Your father is here? No. Ok. Aleluia. Então, a autoridade espiritual é para ser exercida. Diga comigo, autoridade é para ser exercida sobre espíritos. Por isso que é autoridade espiritual. Amém? E a primeira pessoa que precisa ser dominada é você mesmo. Você precisa dominar você mesmo. Eu sei que muitos de vocês, talvez a maioria, quem sabe todos, acreditam que Deus tem um chamado especial na sua vida. E a pequena porcentagem que não acredita, eu espero que hoje passe a acreditar. Amém? Porque você é um instrumento na mão de Deus. Como aquela moça está tocando aquele instrumento, você é o instrumento de Deus. Tudo que você faz é a música de Deus. Amém? Agora imagine aquele instrumento ali parado, se a menina não estivesse tocando. Por isso que você tem que deixar Deus tocar a sua vida. Que quando Ele toca você, Ele produz uma música de libertação, uma música que traz vida. Só pelo fato de você ser tocado por Deus, você alegra. Amém? Você alegra. Deus tem um propósito na sua vida, por isso você precisa de autoridade. Você, como um espírito humano, existem 3 tipos de espíritos. Existe o espírito humano, existe os anjos, que também são demônios, que caíram com Satanás. São seres espirituais que caíram com Satanás. Demônio não nasce na árvore. São anjos que caíram. A terça parte dos anjos que caíram quando Satanás se rebelou contra Deus. E a terceira categoria é o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme sabedoria. O Apocalipse chega a falar a respeito dos 7 olhos que andam por toda a terra, que são os 7 Espíritos de Deus, tratando dos aspectos do Espírito Santo: Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza. Então existem 3 tipos de espíritos, e a autoridade espiritual é para ser exercida. Amém? Você não pode exercer autoridade sobre um anjo caído ou em pé, que seja, que a Bíblia fala que nós haveremos de julgar os anjos, né? Você não pode exercer autoridade sobre um outro espírito se a sua própria vida, que é o espírito mais fácil de você dominar, a sua vida é uma bagunça. O espírito mais fácil de você dominar é você mesmo. E às vezes você se pega se rendendo a coisas tão banais, pecados tão inúteis, coisas tão fúteis, que você podia dominar a si mesmo, e você não domina, você não se dá o luxo de dominar a sua própria vida. Aí você quer calçar uma bota de soldado, vestir uma roupa camuflada e ir para a guerra do Senhor sem vencer a sua própria guerra. Pois nessa manhã eu te falo: conquiste o seu medo, conquiste você mesmo, conquiste as suas limitações, coloque elas no seu devido lugar. O ser humano é limitado, nós somos limitados. O ser humano é cheio de falhas. Conquiste as suas falhas, aprenda a lidar com ela. Estude o seu inimigo, aprenda a lidar com você mesmo. Coloca etiqueta nas suas fraquezas, etiqueta as suas fraquezas, cria uma gaveta para cada uma.
e coloque lá e tranque a gaveta e segura a chave. Se você quer ser um homem de Deus, você vai ter que conquistar você mesmo. Deus não vai levantar um homem ou uma mulher, vai colocar num pedestal bem alto para ser uma vergonha para a igreja. Muitas vezes ainda se escapa, a gente vê tantos escândalos, mas o coração de Deus sofre quando cada um deles acontece. Amém? Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser uma referência no reino de Deus. Você precisa de ser um homem da confiança de Deus, ser uma mulher da confiança de Deus. E eu te digo com toda clareza nessa manhã, a única coisa que você precisa fazer para que Deus possa confiar a você, porque uma coisa é permitir que você entre no reino, outra coisa é confiar o reino a você, para que você seja um referencial. Você vai ter que conquistar a si mesmo. Amém? Vai ter que descobrir quem é você, né? Você vai ter que tirar toda a casca religiosa da sua vida e vai ver o que sobra. Se você não fosse membro da sua igreja, se você não tivesse carteirinha de membro, se você não fosse batista, não fosse nada, fosse apenas um homem, que muitos de nós nascemos de novo, eu sei disso. Às vezes nós nos estribamos nisso e nos damos ao luxo de fazer coisas que pessoas que não são nascidas de novo jamais pensariam em fazer. Eu conheço pessoas que ainda não nasceram de novo e são totalmente honestas, vivem bem com as suas famílias, não nasceram de novo. Porque aqui o que eu estou falando hoje é a respeito do caráter do homem. Antes de ser um homem de Deus, você precisa ser homem. Antes de ser uma mulher de Deus, você precisa ser mulher. Precisa ter caráter. Entendeu? Conquiste as suas fraquezas, conquiste o seu medo, conquiste você mesmo, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então diga comigo: eu preciso conquistar a mim mesmo. Preciso descobrir quem eu sou, etiquetar as minhas dificuldades e as minhas qualidades, criar gavetas com chaves, tetra-chave, Pai, Filho e Espírito Santo, e trancar lá o que precisa ser trancado. Amém, queridos? Amém, amados? Psicologia não funciona muito no Evangelho. O Evangelho é o lugar da gente dominar as coisas, não é de soltar tudo às vezes. O Evangelho está tão misturado, tanta psicologia no meio, está humanizado. Nós precisamos de... O Evangelho tem um significado, chama-se sacrifício. Amém? Não existe fogo sem sacrifício. Não há fogo, para quê? Então, o nosso Deus é um Deus que exige sacrifício, mas não é um Deus falso. O Deus falso, ele só exige o sacrifício dos outros. O seu Senhor, ele se sacrificou primeiro. Amém? Abriu mão dos seus prazeres, abriu mão das suas coisas normais por causa das sobrenaturais. Amém? É muito irônico. Hoje, você poderia dizer assim, que eu tenho a possibilidade de viver uma vida muito boa. Né? Poderia passear para onde eu quisesse, comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, mas aí exige mais sacrifício. Você não pode aproveitar a vida boa que Deus te dá. Você continua se sacrificando, porque senão morre, acaba tudo. Diga assim: sacrifício. Sacrifício. O rei Josias, antes de eu entrar no texto da palavra, o rei Josias,
começou a reinar com 8 anos de idade. É claro que com 8 anos não era ele que tomava as decisões, eram os seus ministros, sacerdotes. Mas com 16 anos de idade, aquele menino tomou uma decisão. Ele era um adolescente, 16 anos, cheio de espinha pelo rosto, com a cabeça toda confusa assim, sem saber o seu futuro direito. Com 16 anos, a Bíblia diz que o rei Josias decidiu buscar o Senhor. Eu fico imaginando Josias no quarto, manhãs após manhãs, buscando a Deus, ali ajoelhadinho, aquele adolescente. Ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia Deus, porque na sua época o que era cultuado eram os ídolos mudos. O templo de Deus estava todo destruído, estava tudo acabado. Havia menos do que uma religião morta. Ele não tinha Bíblia, o livro da lei já estava perdido há muitos anos. Simplesmente havia no coração daquele adolescente um desejo profundo de buscar a Deus, sem saber como encontrar. Ele começou a buscar a Deus, e mesmo sem conhecer Bíblia, ele começou a fazer uma reforma no reino. Aquele adolescente pegava o cavalo dele e saía de cidade em cidade, com outros meninos talvez, mais um soldado, quebrando os ídolos, dizendo assim: não, nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. E ele ficou 4 anos rodando, fazendo essas coisas doidas, igual o clamor faz pelas nações. E com 20 anos de idade, ele resolveu restaurar o templo do Senhor. Havia algo que estava impulsionando aquele menino. Isso que eu quero deixar bem claro para você, que Deus, Ele tem um plano na sua vida, e o Espírito de Deus, Ele vai instigar você. Não importa o quanto de Bíblia você conheça ou deixa de conhecer, não importa quantas escolas você fez, se você tem seminário ou se não tem, se já leu a Bíblia toda ou se não leu, Deus tem uma obra para você, e Ele vai instigar o seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus suscitou o espírito de Josué, o espírito de Josué, o espírito de Zorobabel, o espírito do resto do povo, para reconstruir o templo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele suscitou o espírito de Ciro, um homem ímpio, não era israelita, um rei que não... O que ele tinha que fazer aquilo? Mas Deus suscitou o espírito de Ciro. Deus sacudiu o espírito de Ciro, dizendo: olha, Ciro, eu vou usar você para reconstruir o templo de Jerusalém. E Ciro, quando ele escreve, diz assim: o Deus do céu, Ele me deu uma ordem para reconstruir o templo de Jerusalém. Então eu estou enviando aqui esses judeus para reconstruir o templo, porque Deus sacudiu o meu espírito, Deus mandou eu fazer. Isso joga a sua religião por terra, não joga? Não confie na sua religião, confie no chamado de Deus na sua vida. O que o Espírito Santo tem mandado você fazer? E Deus então suscitou o espírito de Josias, dizendo: olha, filho, agora você vai quebrar os ídolos. Ele começou a quebrar os ídolos. Agora você vai reconstruir o templo. Quando você lê aqui, você fala: esse rei era um rei crente, que maravilha. Aí quando eles estão reconstruindo o templo, encontraram o livro da lei. Você fala assim: como é que pode esse rei crente que não conhecia a Bíblia? Aí o escrivão chega para ele dizendo assim, Safã chega e dá a notícia: encontraram o livro da lei lá na casa do Senhor, quando estavam reformando. E começaram a ler o livro diante de Deus. O rei falou: está tudo errado. Ele rasgou as suas vestes, dizendo assim: está tudo errado. E ficou desesperado, assim: o que nós vamos fazer? Certamente alguém dos antigos disse: olha, tem uma profetisa que mora lá na favela, lá na... Ele foi lá procurar a profetisa Hulda, esposa de Salum, o guarda-roupa do templo,
para consultar o Senhor. Aquela mulher estava cheia de teia de aranha. Tinha tempo que profeta não falava naquela terra. Mas por causa de uma pessoa, os ministérios começaram a ser restaurados. O ministério profético começou a funcionar. E a mulher diz: assim diz o Senhor, é isso mesmo, eu vou detonar essa terra por causa desse povo maligno. Mas você, Josias, você não vai ver isso, porque o seu coração é reto diante de Deus. Então, meu amigo, antes de você ser um homem de Deus, você vai ter que ser um homem, vai ter que ter um coração que busca a Deus, que decide buscar a Deus. Você terá que tomar a decisão. Josias, com 16 anos, tomou a decisão. Disse: eu vou buscar o Senhor. Quando Israel estava querendo voltar para o Egito, com aquele ranço de 40 anos, Josué levanta e diz assim: ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos atravessar aquele rio, vamos conquistar aquela cidade. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Tem um momento que você tem que tomar uma decisão, dizer assim: eu vou fazer, eu vou buscar a Deus. Chega um momento que você tem que dizer: eu vou buscar a Deus como ninguém jamais buscou na minha geração. Obrigado pelo aleluia aqui, fraquinho, mas cantinho aqui. Chega um tempo que você tem que decidir, meu irmão: eu vou buscar a Deus como jamais ninguém buscou na minha geração. Chega um momento que você tem que decidir: eu vou buscar a Deus como jamais alguém buscou na minha geração. Essa decisão é sua, para ser um homem ou mulher de Deus. Aí você conquista você mesmo, você disciplina a sua própria vida, você coloca no altar de Deus. Você diz assim: eu vou servir ao Senhor, sem criticar os demais. Você vai olhar para o seu próprio coração e descobrir em que o Espírito Santo está impulsionando você. A maioria das pessoas no Brasil pensam que tem que gravar um CD. Eu preciso gravar um CD. Olhe para o seu coração. O que o Espírito Santo está mandando você fazer? Aqui dentro. Está instigando você a fazer. Nós temos que funcionar como um cavalo indo para a batalha. Tem alguém montado, dirigindo. O Espírito Santo tem que dirigir para qual lado da batalha Ele quer a gente. Aí nós temos que ir com tudo, sem medo, ir com tudo. Mas precisamos ser suscitados por Deus. Você precisa ser sacudido por Deus. Você precisa parar, né? Eu vejo uma escola como essa. Vamos fazer uma ilustração. Suponhamos que você gosta muito de futebol. Coisa que você mais quer é ser um jogador ou jogadora de futebol. Aí descobre que tem uma escolinha lá em Belo Horizonte. A escolinha do clamor. Aí você resolve ir treinar na escolinha do clamor. Você vem aqui, passa 60 dias ouvindo sobre futebol. Aí você volta para sua casa, volta para sua igreja e continua a viver sua vida normal. Quando é que você vai ser um jogador de futebol? Nunca. Nunca será. Nunca será. Aí você tem que voltar para a sua igreja e começar a jogar. Vai ter que começar a treinar e vai ter que começar a ser bom naquilo que faz. Vai ter que começar a marcar gol. Porque os jogadores são muitos, você tem que começar a marcar gol. A defender bem e atacar bem. É artilheiro, vai ter que aprender a trabalhar em equipe com as outras pessoas lá daquele time que é a sua igreja. Porque no futebol ninguém marca gol sozinho. Você não consegue jogar em todas as posições. Entendeu? Você vai ter que voltar e descobrir você mesmo e ser você mesmo. Ser um homem ou mulher de Deus e decidir ser bom. Vai ter que fazer exercício, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ser bom, ter que ser um bom pregador, uma boa pregadora. Vai ter que buscar a Deus, jejuar, estar cheio da unção de Deus. Para hora que você orar pelas pessoas, as pessoas têm que receber o melhor de Deus vindo de você.
E aí você insiste, passa 1 mês, 2 meses, você está ali, passa 1 ano e você está ali. Daqui a pouco as pessoas começam a ver que Deus está movendo através da sua vida. E quando você olha para trás, você vê que tem uma bênção. Você acha que eu planejei a minha vida? Diz assim, puxa vida, eu vou gravar um CD, aí eu vou ficar famoso e tal. Não, irmão, eu só queria buscar a Deus. Estou falando de todo o coração. Essa é a maior expressão da verdade. Eu só queria buscar a Deus. E eu só quero buscar a Deus. Hoje, eu quero ser assim, honestíssimo com vocês. Tudo isso hoje me atrapalha mais do que me ajuda. Ajuda outras pessoas, mas a mim não me ajuda, porque me arranca muito tempo. Eu tenho que ficar lutando com o próprio ministério, entendeu? Mas a única coisa que eu queria era buscar a Deus, como ninguém jamais tinha feito. Eu passava noites e noites de vigília buscando a Deus. Só para buscar a Deus. Queria ser uma bênção. Falar, Deus, quando eu botar as minhas mãos sobre alguém, uma pessoa que não é nascida de novo, eu quero que o Espírito Santo venha sobre ela e entre dentro dela, Senhor, sem sem religião, sem nada, sem aquela coisa. A Bíblia diz que Pedro e João, Tiago foi evangelizando, aliás, Filipe foi evangelizando, aí chamaram Pedro e João para que as pessoas pudessem nascer de novo, pudessem receber o Espírito Santo. Eu quero ser desse ministério de Pedro e João. As pessoas vão me chamar e eu chego lá e ponho a mão sobre as pessoas e elas nascem de novo. Aí comecei a buscar a Deus. Comecei a buscar a Deus. Comecei a buscar a Deus. Eu estava na Bahia agora, em janeiro. Eu fui na Bahia fazer um evento para uma prefeitura, que eu fui consagrar uma cidade ao Senhor, e Deus transformou a cidade. Embora o prefeito não seja crente, o antecessor dele era pior do que ele. Então ele não queria administrar a cidade sem consagrá-la a Deus. Então o primeiro ato público da prefeitura foi um culto a Deus. E eu fui lá, consagrei a cidade a Deus. E agora 1 ano depois, ele fez 7 dias de adoração para agradecer a Deus pelo que Deus fez na cidade. A cidade é outra, né? Aleluia. Aí nós fomos agora em janeiro para celebrar essa festa. E uma coisa interessante, nós estamos na plataforma, começamos a orar. E eu peguei na mão do prefeito e ele começou. Só que ele não é crente. Falei, glória a Deus. Se tivesse um crente pulando assim, eu podia dizer que ele estaria forçando a barra. Mas esse prefeito, o Espírito Santo está tocando esse homem. É isso, é isso. Por isso nós devemos consagrar a nossa vida, dominar a nós mesmos. Consagrar, a palavra consagração significa separação. Diga separação. Separar quer dizer tomar o controle das coisas e colocar umas de um lado e outras do outro. Entendeu? É você separar, você tomar o controle da sua vida. Muitos de vocês, a cabeça de vocês parece um caldeirão. Tanto de coisa, porque eu vou para lá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero aquilo. Muitos de vocês estão vivendo uma tremenda confusão, uma tempestade dentro da cabeça de vocês. Tem que parar, gente. Tem que parar. Começar a entender você mesmo. Amém? Tem que ser sereno, descobrir, focar bem e andar na direção que Deus te der. Se Deus manda você reconstruir o muro, né? O Sambalá, Tobias liga para você e fala assim, vem cá, nós estamos aqui numa festança. Você vai dizer, não posso. Deus mandou eu reconstruir o muro.
entendeu? Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Amém, queridos? Então vamos começar por nós mesmos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Até as 3 hoje, né, Ricardo? Almoço 3 horas, tá? Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 26. Todos encontraram? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Primeira coisa que você precisa dominar a sua língua. Você precisa dominar a sua língua. Diga assim: eu preciso dominar a minha língua. Diga assim: a língua é como o leme de um grande navio. Diga: eu sou o navio e a minha língua é o leme da minha vida, é o volante da minha vida, é o que dá a direção à minha vida. Diga: a língua é como fogo. A gente não gosta de fogo? A língua é como fogo. A língua, digo assim, a língua é um mal incontido, mas pode também ser uma bênção que ninguém pode deter. E nós vamos começar isso na nossa própria vida. Nós vamos dominar a nossa língua. Diga: eu quero conquistar a minha língua. Eu quero conquistar as minhas palavras. Diga: a partir desse momento eu tomo controle no mundo espiritual e no mundo natural das palavras que saem da minha boca. Diga: a partir desse momento eu clamo ao Senhor, segundo a palavra de Deus, que envie os seus anjos, que fiquem um à minha direita e outro à minha esquerda, para evitar, para me ajudar a não pecar contra o meu Deus, a não pecar contra a igreja do meu Deus, a não pecar contra os filhos do meu Deus, contra a criação do meu Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus coloca anjos na nossa boca, dos nossos lados, para nos ajudar. Então eu quero a ajuda dos anjos. Se Deus coloca anjos para me ajudar, Ricardo, é porque eu preciso de ajuda. Eu preciso controlar a minha língua, porque se eu controlar a minha língua, eu controlo o exército. Porque se eu controlo a comunicação, eu ganho a guerra. É ou não é? Na guerra do Iraque, essa última guerra, foi uma guerra de comunicações, né? Era uma guerra perdida, mas o exército americano enviou aviões interferindo nas rádios locais do Iraque e falando através das rádios, mandando mensagens para os iraquianos se renderem, ao mesmo tempo bloqueando a comunicação dos iraquianos, usando bombas de micro-ondas. Jogava bomba e destruía tudo quanto é equipamento eletrônico. Então o exército ficou perdido, virou uma milícia, porque não tinha comunicação. Se você controlar a área da comunicação na sua vida, você vai controlar a sua vida. Amém, queridos? Diga assim: eu quero tomar controle da minha própria língua. A Bíblia diz em Provérbios que a língua, existe bênção e maldição, existe morte e vida na língua. Tiago diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. E você, meu irmão, é a única pessoa capaz de impedir isso. Só você.
tudo que você falar, está semeado e você vai colher. Às vezes você começa a falar mal das pessoas, a maldizer, pensando que está fazendo mal a elas. Muitas delas jamais saberão o que você falou. Porque muitas coisas que você falou, às vezes você falou até lá no seu quarto com a sua esposa. Ninguém saberá aquilo. Mas aquilo foi semeado. E sabe quem vai colher? Você mesmo. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a língua, a palavra, é uma sementinha de vida. Existe vida na palavra. Foi através dela que o mundo foi criado. Tudo estava lá. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então tudo que você fala, nós gastamos toda a nossa vida, a maior parte da nossa vida, falando coisas fúteis, bobagens a respeito de nós mesmos, amaldiçoando a Deus, amaldiçoando as coisas, amaldiçoando a nós mesmos. Então você precisa conquistar essa língua. Diga: eu vou conquistar a minha língua. Para conquistar alguma coisa, você não faz de uma noite por dia. Você vai ter que se disciplinar. Você vai ter que tomar controle sobre isso. Porque se você supõe ser um crente, um religioso, e você não refreia a sua língua, você, ao invés de refrear a sua língua, você fica enganando o seu coração. Entendeu? Você peca com a língua e finge que não pecou. Ah, não, isso não é nada, não. Você fala algo, sabe que é maligno, mas você passa por cima. Você vai enganando seu próprio coração. Olha, a sua religião é vã, vazia, não tem nada aí dentro. Não tem nada aí dentro. Essa semana liguei para um irmão, companheiro de ministério, está passando por umas dificuldades tão grandes. Eu poderia ter falado tanta coisa para ele, mas eu quando liguei para ele, antes de ligar, eu escolhi bem as palavras, porque eu posso fazer isso. Eu posso escolher as palavras. Amém? A Bíblia diz que Deus conhece as palavras antes que elas cheguem à boca, e nós também podemos escolher as palavras. Eu escolhi as palavras e comecei a falar com ele. Daí a pouco ele estava dando grito dentro do aeroporto. Por quê? Porque eu escolhi as palavras de vida para o coração dele. Eu semeei palavras de vida no coração dele. E ele, na hora que eu liguei, falou: Cirilo, pode parecer brincadeira, antes de eu falar qualquer coisa, eu estava pensando em você agora. Eu falei assim: porque é de Deus, porque Deus sabe que eu tenho uma palavra de vida para o seu coração. Profetizar não é só quando o Espírito vem, você, ó meu servo. Não, profetizar é falar da parte de Deus, é falar o que Deus já disse. Palavra de vida para você mesmo, para sua família, para as pessoas. Se você a partir de hoje começar a ministrar vida, você vai ser uma coisa boa nessa terra. Você vai ter um ministério maravilhoso. As pessoas vão gostar de você, porque quem é que não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de ser abençoado? Sua esposa gosta, o seu marido gosta, o seu noivo, a sua noiva gostam. Mas ninguém gosta de ser amaldiçoado. Você quer fazer o inimigo, amaldiçoa ele. Lembra quando Simei foi amaldiçoando Davi? Davi falou: não, deixa ele. E quem vê Davi fala assim: puxa vida, Davi é um cara, um homem de Deus, porque o cara amaldiçoando ele lá fugindo, andando descalço, e o Simei: tá vendo seu carrasco, seu isso. E o Joabe, o soldado, querendo matar Simei. Davi falou: não mata não. Quem sabe foi até Deus que mandou ele me amaldiçoar. Mas quando Davi estava velhinho, lá na cama, morrendo, ele chamou Salomão. Falou: Salomão, meu filho, vem cá. Sabe esse Simei que me amaldiçoou enquanto eu fugia do teu irmão Absalão? Mata ele. Mata ele. Não deixe ele descer a sepultura sem dor, não.
Entendeu? Porque Davi guardou aquilo no coração. Toda vez que você amaldiçoa alguém, a pessoa guarda aquilo no coração. É uma semente. Então, diga assim: eu vou conquistar a minha língua. Amém, queridos? Então, não engane o seu próprio coração. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então diga assim: conquistar a minha língua, suprir os necessitados. Aqui, órfão e viúva não é só a pessoa que perdeu pai e marido, não. Aqui são pessoas órfãos. E hoje nós vivemos numa nação órfã, por exemplo. Você encontra tantas pessoas que são órfãos do governo, são órfãos de si mesmos. Amém? Você vê uma pessoa, às vezes, não só com necessidade material. Você encontra gente que é órfã de si mesma. Ela está desprotegida, ela entregou a sua vida às drogas, entregou a sua vida à prostituição, porque ela é uma pessoa órfã de si mesma, não tem valores mais. Você então descobre assim: eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar, porque eu não quero chegar diante de Deus com a religião vazia, vã. Eu vou ajudar aquela pessoa. E se você chegar diante dessa pessoa e ajudar pelo menos um indivíduo desse em toda a sua vida cristã, você terá agradado a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer grandes obras, queremos grandes plataformas e negligenciamos a oportunidade que Deus nos dá. Eu tirei férias agora, eu fui para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e fiquei lá numa pousada com vários pastores, colegas de ministério, e que trabalham com casos de recuperação de viciados em droga, Peniel. E pude ali conviver o motorista que estava dirigindo para mim, o Serginho. Ele é um ex-viciado, então ele foi me contando a história dele, e aquilo foi tocando muito meu coração. Como alguém amou o Serginho daquele jeito. Ele era desfigurado. A bebida já havia desfigurado, a droga, a bebida havia desfigurado o Serginho. Ele era ladrão, estava ferido, chegou, ficou na porta da igreja 3 dias, o estado dele era tão deplorável que ele nem entrou. Alguém amou o Serginho. E as pessoas da igreja passavam assim: esse aí não recupera não. Mas alguém amou o Serginho. Deus levantou uma pessoa para amá-lo. Que tocou meu coração muito. E às vezes nós queremos fazer grandes coisas. Hoje o Serginho, ele é obreiro. Várias pessoas já recuperaram através do trabalho daquele rapaz, porque ele entende profundamente o coração de um viciado. Amém? Nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda fazer, mas nós temos que entender a espinha dorsal da nossa religião. Tem que ser controle da língua, e temos que ajudar o necessitado. Aquele que Deus nos manda ajudar, nós temos que ajudar. Em terceiro lugar, diz assim: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui fala de santidade. Diga: controle da língua, ajuda ao necessitado, santidade. Aqui estão os 3 pilares do Evangelho, da sua religião: controlar as suas palavras, ajudar ao necessitado e manter santo a sua própria vida. Amém? Eu gostaria, sim, de tudo que eu falei, várias palavras, que você jamais se esquecesse desses 3 pilares. Você tem que acordar de manhã e dizer: hoje eu quero refrear a minha língua, quero ajudar pelo menos um necessitado, e hoje eu vou viver uma vida santa diante de Deus. Você acorda no outro dia e diz: hoje eu vou controlar as minhas palavras, eu vou ajudar mais um necessitado, e eu vou manter a minha vida santa diante de Deus. Você acorda no outro dia e diz: hoje eu vou refrear a minha palavra,
eu vou ajudar mais um necessitado, e eu vou manter a minha vida. E aí você vai, aí vai a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, o mês seguinte, daí a pouco vira um vício santo na sua vida. Você já acorda sabendo que você vai refrear suas palavras, que você vai ajudar os necessitados e que você vai viver uma vida santa. E daí a pouco você começa a ser conhecido na sua cidade como um homem que é sábio, como uma mulher sábia, que só abençoa, como um homem que é bom, como uma mulher boa, que ajuda os necessitados, e como uma pessoa que é pura diante do seu Deus. Aí os pecadores começam a se converter por causa do seu testemunho. Por causa do seu testemunho, as pessoas começam a buscar a Deus. Porque você é um homem ou uma mulher sábio, que ajuda as pessoas e é santo. Amém, queridos? Essa é a nossa religião. Daí Deus vai impulsionar o nosso espírito. Se Ele quer te colocar sobre uma grande plataforma, isso é com Deus. Ele vai te usar para curar enfermos, isso é com Deus. Ele vai usar para operar milagres, isso aí é com Deus. A Bíblia diz que os dons são distribuídos a cada um segundo a vontade de Deus. Não depende de quem quer. Eu não posso escolher o dom espiritual que eu vou operar. Eu não dizer assim, não, eu quero é curar enfermo. Não sou eu quem escolho. A Bíblia diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é Deus que elege. Deus diz, eu vou pegar esta moça, eu vou pegar este rapaz e eu vou usar para fazer milagres. Ele começa a usar. Mas daí você precisa ter caráter cristão. O que eu estou falando hoje não é do dom espiritual, é do caráter cristão. Porque eu conheço muitas pessoas que têm dons espirituais, mas não têm caráter, e não pode ser exaltado por Deus, porque será uma vergonha na igreja. O que eu gostaria nessa manhã é deixar bem claro como você pode se tornar alguém que Deus possa escolher para colocar uma unção específica sobre você e te colocar no velador. Caráter cristão. Amém? Antes de ser um homem de Deus, você precisa ser homem, precisa ser mulher. E para ser homem, para ser mulher, macho, no sentido cristão, você vai ter que refrear a sua língua, você vai ter que ajudar os necessitados, e você vai ter que ser santo. Dizer não ao pecado. Tudo fica fácil quando nós temos um propósito. Entendeu? Se uma mulher tirar a roupa para mim ali e dançar na minha frente, eu vou dizer não para ela, porque eu tenho um propósito. O meu propósito não é dizer não para a mulher, o meu propósito é mais elevado. Eu quero ser uma bênção na mão de Deus. Eu não vou ser uma bênção se eu me prostituir, se eu começar a mentir, a enganar as pessoas, entendeu? Então eu já estou com um não preparado, porque eu tenho um propósito. A minha vida tem um propósito, é glorificar o Senhor. Amém? Hoje eu ainda vou ajudar um necessitado. Já está tudo na agulha já para ajudar um necessitado. Todos os dias eu ajudo alguém necessitado, seja com o que for, porque é uma guerra diária. Amém? E hoje eu vou ser santo. Essa é a minha cruz. Vou carregar a minha cruz. Minha cruz é guardar a minha língua, é ajudar os necessitados e ser santo. Isso é o Evangelho. Oh, aleluia. Deus começa a cooperar com você quando você decide fazer. Ele te dá o recurso para ajudar os necessitados. E te dá também os necessitados para você ajudar.
Eu não saio dando as coisas para qualquer pessoa, não. Eu oro para Deus, quem é hoje? A gente trabalha junto. Outro dia eu estava dirigindo e meu telefone tocou, era o Pedro, né? Pedro Aristides. Quem é o Pedro Aristides? É um seminarista que estudou comigo em 1990. Sabe onde que está o Pedro? Pedro me ligou lá do Ceará, do interior do Ceará. Interiorzão, está na roça. Pedro está lá na roça com 120 crentes pastoreando. Só que o filho do Pedro está cego por causa de um problema na retina. Ele me ligou, me contou aquilo. Falei, Pedro, isso é uma bênção. Ele falou, que bênção? O menino está cego. Não, ele é uma bênção na minha vida. Nós vamos trazer esse menino aqui para Belo Horizonte. Vamos levar para o Instituto de Olhos, porque como eles vivem lá no meio da roça, parece que tudo é um problema muito grande, né? Mas é um problema na retina que o menino tem. É uma correção. Ele vai voltar a enxergar. Amém? Alguém de vocês poderia dizer assim, por que você não vai lá e ora por ele? Eu te pergunto, vai lá você e ora por ele, vai. Entendeu? Se Deus falar assim, a partir de hoje eu vou usar você para curar os cegos, eu vou curar todos os cegos que tiver. Mas nós vivemos hoje na atualidade, quero que vocês prestem muita atenção nisso. Não é ceticismo, não é incredulidade. Nós vivemos hoje o maior estresse espiritual na igreja, porque todo mundo pensa que tem que fazer tudo. Quando a Bíblia diz que Deus chama uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Isso também faz parte de reconhecer. Deus opera milagres através da minha vida, porque o Espírito Santo habita em mim. Quando os chamados para os milagres falham, Deus acaba usando uma porcaria assim, igual a mim. Mas Deus me chamou, Deus foi muito claro comigo. Deus falou, eu vou te levantar, você vai gravar CDs, e eu vou mudar a mente, o coração, a mente, o comportamento da igreja, do Brasil e do mundo, através de suas canções. Deus foi muito específico comigo. Aí eu comecei a gravar os CDs. Entendeu? Depois de comecei a gravar os CDs, Deus me deu outra visão, disse assim, agora eu vou te enviar para as nações. Deus usou muito o Ricardo na minha vida nisso, que foi a pessoa que Deus usou para me despertar para as nações. Recebe a glória não, viu? Se receber vai cair aí bichado agora. Dá glória a Deus, pecador, glória a Deus. Mas foi a pessoa que Deus usou para me despertar, e eu creio que está usando para despertar vocês. O Ricardo é uma bênção de Deus. A gente estava falando dele semana passada. Bem, viu, Ricardo? Porque se eu falar mal de você, eu estou semeando contra mim mesmo, meu querido. Pode ficar tranquilo comigo, viu? Pode dormir em paz. O Ricardo é uma bênção. Ele não é normal, mas é uma bênção. Entendeu? Porque Deus usa até as pessoas que não são normais. Deus usou Jonas, o cara era um suicida. Isso é sinal que Deus pode usar você também. Amém? Glória a Deus. Aí Deus me deu a visão e disse assim, agora eu vou te enviar para as nações. E Deus me dá graça nas nações. A gente chega numa nação e aluga um teatro caríssimo, sons caríssimos, e sai sem dever nada. Faz lá um evento que, Ricardo, a gente já foi até junto. É muito difícil um evento assim fora do Brasil, né? Mas Deus dá graça nas nações, porque Ele mandou fazer. E eu vou fazendo isso e com a antena ligada. Quando Deus sacode e fala assim, agora eu quero que você faça aquilo também. Aí você ajunta, vai ajuntando as responsabilidades, vai fazendo. Amém? E eu tenho orado, dizendo assim, Deus, eu quero que a hora dessa você me fala, a partir de hoje eu vou começar a te usar em milagres. Quando Ele falar isso, eu quero que você saiba o seguinte, eu não serei negligente. Agora Ele vai ter que me falar, porque Deus tem que garantir o que fala. Amém? Deus, Ele garante. Se Ele manda alguém operar milagres, Ele vai operando os milagres. Amém? Se Ele mandou gravar CD, Ele vai junto. Se Ele manda ir para as nações, Ele vai junto. Aí se agora, além de gravar CD e ir para as nações, Ele quer que opere milagres, Ele vai junto.
Agora, eu não sou do tipo que força a barra. Deus tem que me falar. Deus precisa te falar. A sua segurança está naquilo que Deus te manda fazer. Se hoje, essa noite, você tiver um sonho e Deus fala assim: olha, eu estou te levantando para ser o faxineiro da igreja, Deus será contigo. E você vai ser faxineiro até o dia em que Deus falar: agora eu estou te levantando para ser o pastor da igreja. Aí você será. Mas não tente sê-lo antes de Deus falar. Saia desse estresse religioso que você vive. Isso ocupa 90% do tempo da sua vida. Você começa a ficar doido, dizendo assim: puxa vida, o que eu vou ser? Agora eu vou expulsar demônio. O meu negócio é libertação. Sai dele. É claro que, como crente, se o capiroto cruzar na minha frente, eu dou um bicudo nele, porque isso é meu de direito. É direito adquirido. Eu não estou dizendo assim de negligenciar tudo. É claro que quando chega um enfermo, eu oro pelo enfermo. Amém? Mas eu preciso concentrar naquilo que Deus mandou fazer. Você entendeu? Você precisa concentrar naquilo que Deus mandou você fazer. Você só tem uma vida para viver. A gente parece estar na guerra atirando para todo lado. Matei 1000. Não, eu gosto de contar os mortos. eu sou do tipo que gosta de contar os mortos. Eu gosto de atirar, acertei, mas bater. Essa guerra não pode ser uma guerra de fantasias. Eu só tenho uma vida para viver. Tem que ser bem específico. Amém? Amém, queridos? Comigo mesmo, a minha própria vida e também com as coisas de Deus. Amém? Deus deu um chamado para você. Porventura são todos apóstolos? Não, não são. Porventura são todos profetas? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Está escrito na Bíblia, não posso fazer nada. Nem todo mundo é chamado para tudo. Existe algo que Deus tem para você. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu aceito, seja o que for, revela no meu espírito. Eu quero descobrir o meu chamado em Deus. Eu quero descobrir o meu chamado em Deus. Eu quero ser fiel ao meu chamado em Deus. Senhor, eu quero descobrir. Senhor Deus, eu jogo por terra agora todo o estresse espiritual, toda a confusão da minha mente, tudo que foi levantado no braço da carne, tudo que minha própria mente imaginou. Eu sei que o teu chamado, ele está além do que alguém possa imaginar. Senhor nosso Deus, o teu chamado, ele nasce no céu. Ele nasce no céu. E ele é depositado no coração dos homens. Senhor meu Deus, deposita em meu espírito. Faça o teu depósito no meu espírito. Porque aqui é um lugar seguro para o Senhor depositar o dom. Ele vai render, Senhor. Ele vai multiplicar, Senhor. Pode confiar em mim, Senhor. Dá-me um chamado, Deus. Dá-me uma visão, Senhor. Dá-me um chamado, Deus. Dá-me uma visão, Senhor. Eu abro mão, Senhor, dos meus sonhos, dos meus valores, Senhor Deus, daquilo que foi colocado em mim pela iniciativa humana. Senhor nosso Deus, eu quero apenas o que for divino. Senhor, eu aceito o chamado a qualquer preço, a qualquer custo. Senhor meu Deus, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel ao chamado celestial. Eu vou ser fiel
ao chamado celestial, à vocação celestial. E eu não quero vocação terrena, eu não quero a vocação humana, eu quero a vocação celestial. Meu Deus e meu Pai, e eu recebo agora, em nome de Jesus. Eu creio que eu vou ter sonhos, que eu vou ter visões, que eu vou ser dirigido pelo Espírito de Deus, porque eu estou repudiando a vocação humana, a vocação terrena, e abraçando a vocação celestial. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor.